Vocês estão por aí? Vão chegando. Muito boa noite. Eu sou Irene Reis, da Reinventando a Educação. E mais uma noite cheia de conteúdaço para vocês. Gente, o tema de hoje... Caraca, eu tô amando todos os temas que a gente está tocando aqui, de verdade. Sabe por quê? Eu sempre falo, né? A escola pode ser diferente. Oi, Michela. Oi, Tica, Gabi. Oi, Lica Vilela, Isaus. Gente, vai chegando aí, porque, ó, deixa eu contar para vocês. Eu sempre falo para vocês sobre a minha ansiedade, né? Por a gente construir uma educação diferente. A gente se divertir na escola. A escola não pode ser esse lugar sisudo, chato, careta, né? E aí, eu conheci o Gelson e falei, caraca, que legal, o cara pesquisa sobre história em quadrinho, uau! Aí eu fico sempre pensando, né? Bom, mas aí ele vai propor uma coisa legal, divertida, engraçada, que trabalha conteúdo, mas será que ele já trabalhou em sala de aula? Porque a maior porrada que eu levo aqui, antes das pessoas me conhecerem, oi Moura, Moura Ellen, deve ser Ellen Moura, beijo. A maior porrada que eu levo aqui é de gente falando assim, ah, mas essa aí nunca deve ter pisado numa sala de aula. Gente, eu trabalho há 20 anos em sala de aula, fui ver. Gelson, a mesma coisa, já trabalhou em educação básica, no EJA, enfim. Pô, que legal! Então, assim, fui tirando todas as objeções, né? Ah, então é possível mesmo alguém que, assim como eu, é inquieto, deu aula em escola há bastante tempo e entendeu que precisava, então, parar tudo e contribuir com a escola desde um outro lugar, também do lugar da pesquisa, né? A gente que é nerd vai pesquisar tudo o tempo todo. E aí a gente gosta de partilhar os nossos privilégios com as pessoas, né? E eu falei, deixa eu falar com esse cara aqui para ver qual é que é. Percebi que o Gelson é desse tipo, né? Desse tipo de gente que vai lá, pesquisa, publica artigo e volta para cá, ajuda as pessoas, explica para as pessoas, né, de que lugar que ele está falando, que é um lugar da prática, mas também é um lugar da pesquisa. E eu vou começar falando com vocês, enquanto ele não entra aqui, gente, compartilhando com vocês um negócio que eu acabei de pesquisar. Oi, amor, tudo bem? Meu maridinho entrou. Samuana, Belaver, Daniela, Cirilo. Vai entrando, gente, vai entrando que vocês vão amar tudo que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês, como boa nerd que sou, um artiguinho do Gelson, porque o cara tem um sobrenome que não tem homônimo, obviamente, que é Weschenfelder. Sei lá se eu estou falando direito, depois ele vai me corrigir. E entre os muitos artigos que ele já fez, entre as muitas publicações que ele tem em diversas revistas, eu encontrei uma revista de educação de Porto Alegre, recente, agora de 2018, com um artigo pelo qual eu me apaixonei, que se chama Intervenções Psicoeducacionais Positivas para a Promoção da Resiliência, o profissional da educação como tutor do desenvolvimento. É nisso que eu acredito, que nós, educadores, profissionais da educação, somos mais do que professores. Nós somos tutores de desenvolvimento humano. Olha que bacana a gente encontrando a nossa tribo. Tia Dani Eduardo, beijo. Arixmar, beijo. Professor Menezes, beijo. Vai entrando, gente. Então, eu pirei nesse artigo, devorei esse artigo aqui, ó. E ele começa assim, obviamente, ele escreveu esse artigo, bom dar os créditos, né? Com a Maria Ângela Matari Yunis, Graziele Fernandes, fazem parte desse artigo. São 3 pessoas com formações diferentes, né? A primeira, que é a Maria Ângela, é psicóloga. A segunda é mestre em educação, que é a Graziele, e o Gelson, que neste momento, em 2018, já era graduado em filosofia pela Unicinos. Oi, de Santos, oficial, beijo. Já era graduado em filosofia pela Unicinos, já era mestre e doutor em educação pela Universidade La Salle, bolsista PNPD da CAPES pela La Salle também. Gente, que legal. Então, assim, ó, quando vocês entram no Instagram do Gelson, vocês vão ver também toda a experiência dele na educação básica. Vanessa Souza, Keila, beijo, gente. Vanessa Souza Guilherme, beijo. E aí vocês vão ver tudo que ele já fez. E,
O cara tem experiência na sala de aula e tem experiência na pesquisa. É disso que eu tô falando, é disso que a gente precisa. E vou aproveitar aqui para ir contando as fofocas para vocês enquanto ele não entra, né, gente? Então aqui, ó, vou destacar alguns trechos, vou ler para vocês alguns trechos. Primeiro eu vou contar tudo. Ai, eu tô tão assim emocionada de compartilhar isso com vocês, porque assim, ó, é o tipo de pesquisa que eu amo e que eu faço, que é aquele tipo de pesquisa que não fala sobre os jovens, mas fala com os jovens. E eu sempre insisto nisso, né? Não é sobre dar voz à criança e ao jovem, é sobre não silenciá-la no mundo acadêmico, né? É sobre respeitar lugar de fala. Então, quem pode dizer se a experiência foi válida ou não é quem participou dela. A gente que é pesquisador ou a gente que é professor pode aplicar uma ferramenta, pode aplicar um instrumento, mas quando a gente consulta quem de direito, que são as crianças, colhe as narrativas delas para que elas façam parte da pesquisa, putz, a pesquisa muda completamente de tamanho, de importância, de status e tudo mais, né? Nesse artigo de que eu falei para vocês, o Isabel Rocha, o Gelson está falando, por exemplo, sobre a questão da qualidade das relações. Olha só, ele diz assim, ó, a qualidade das relações é prioridade entre todos os que nela atuam e desenvolvem propostas pedagógicas adequadas às necessidades e ao desenvolvimento saudável dos educandos. Esta frase, este pensamento, não é do Gelson, é do Yunis, do outro grupo de escritores, né? Para combater a violência na escola, é preciso construir um ambiente favorável, humano e cooperativo. Eu vou repetir para vocês, ó. Ai, que linda, Isabel, que delícia, amo demais vocês. A gente que ama vocês todos que estão aí com a gente, porque é muito importante a presença de vocês. Olha só, Luciane, beijo. Vai entrando aí, gente, vai entrando que eu tô vendo vocês tudo aí, ó. E aí, gente, olha que legal. A gente tá vivendo, né, um momento de muita violência na escola ainda, e o que tá por vir, infelizmente, né? Esse artigo é de 2018, então vai vendo o que ele diz. Para combater a violência na escola, é preciso construir um ambiente favorável, humano e cooperativo. Essas escolas que ainda insistem, gente, em ranquear aluno por nota e tudo mais, não estão contribuindo para que o ambiente seja cooperativo, né? Com a criação de relações positivas e duradouras entre todos os envolvidos, alunos, professores, funcionários e comunidade. Olha que bacana essa ideia, né? E ele diz aqui que o projeto foi desenvolvido num primeiro momento, aí para você entender o cenário, em sala de aula, e isso interessa pra gente. E eles descrevem o passo a passo inteirinho do projeto, gente. Em princípio, o foco aqui era compreender, reconhecer o fenômeno do bullying e trabalhar isso com as crianças, né? Mas quando a gente começa a trabalhar bullying, vai saindo aí um monte de coisa debaixo do tapete. Também é importante a gente não ignorar, né? Deixa eu ver onde é que tá o Gelson, senão eu vou ter que contar a fofoca inteira aqui sem ele, gente. Vamos ver se ele entra já já. E aí, deixa eu ir contando aqui a fofoca para vocês, que eu não vou perder essa oportunidade também, né? Lucimaras, boa noite, querida. Então, ele vai contando, descrevendo tudo, descrevendo a metodologia do projeto e tal. E eu destaquei algumas coisas para vocês. É um projeto de intervenção psicoeducacional positiva que foi intitulado Roteiros de Vida. Adivinha só se eu não vou usar parte importante disso no que a gente tem aqui na Reinventando a Educação, que é o nosso projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso, que é desenhar projeto de vida com os nossos jovens. Claro que eu vou usar isso, claro que eu vou pedir apoio, vou pedir ajuda, mentoria para entender mais sobre isso e trazer aqui para o nosso projeto, né? E ele diz, foi solicitado que os alunos escrevessem um roteiro para a criação de uma história em quadrinhos. Oi, Renato. O Renato tá sempre aí. Renato, tô amando que você tá aí com a gente, viu? Valeu mesmo. Legalmente feliz. Juliane Borba, beijo, gente. Vai entrando aí. Então, olha, é mão na massa, é prático, tá? Eu tô relatando para vocês a parte prática da pesquisa, tudo bem? Mas esse artigo merece ser lido na íntegra. Depois vocês me lembram, eu mando o link para vocês, tá bom? Então, foi solicitado que os alunos escrevessem o roteiro para a criação de uma história em quadrinhos. A história
deveria conter os seguintes aspectos: uma situação de adversidade social, uma situação de ponto de virada, a transformação de vida ou a busca por viradas e transformações. Gente, é uma estrutura clássica de storytelling, né? Isso é muito legal. O conceito ponto e virada é uma expressão usada por Ruther para explicar momentos da vida em que uma situação de sofrimento se transforma ou vira a favor de quem está sendo atingido, né? O que vocês colocaram aqui? Deixa eu ver. Escrevi meu primeiro livro orientando outros professores a ensinar matemática através de atividades práticas com ferramentas digitais. Cara, vocês têm que me mandar essas coisas, que a gente vai fazendo a fofoca aqui para todo mundo, todo embasado em práticas realizadas pelos meus alunos. Quem é que tá falando isso aqui comigo? Deixa eu ver. Lei Tati, é isso? Tati, me manda, mulher ou homem, não sei, me manda isso que a gente já divulga por aqui também. Adoro contar fofoca, adoro contar para todo mundo e espalhar notícia boa. Esse projeto reitera que ambientes educativos são ideais para programas de intervenção positiva e que a imagem dos super-heróis pode possibilitar que crianças e jovens encontrem um mentor sob o disfarce de Superman, Homem-Aranha, etc. Gente, olha que delícia de ideia. Para uma criança em situação de risco psicossocial, que não conhece o pai, geralmente há outros tutores possíveis, o traficante, o professor, ou um adulto significativo das suas relações. Eu vou repetir, gente, 2018, nós ainda não tínhamos a declaração infeliz que tivemos esta semana de um fulano aí, cujo nome eu me recuso a pronunciar, que comparou professor com traficante, né? Professor doutrinador com traficante. Vejam só, de fato, tanto o professor quanto o traficante podem ser tutores de uma criança em vulnerabilidade, né? Na medida em que a gente enfraquece, debilita a imagem do professor, quem será que ganha destaque, poder, espaço? A quem interessa que o professor, portanto, esteja nesse lugar tão fraco, tão, digamos, debilitado, tão... A quem interessa, gente? Né? A quem interessa que o professor seja desacreditado, né, socialmente? Então, eu acho que esse artigo do Gelson, olha, o Gelson chegou, é muito atual, vem muito a calhar, sobretudo nesse ponto que eu estou lendo aqui para vocês, né? Para uma criança em risco psicossocial que não conhece o pai. Gelson, estou aqui na maior fofoca, hein? Você me pegou no flagra. Como é que você está? Olá, tudo bem? Tudo Tranquilo. ótimo. Boa noite. Cara, obrigada por você aceitar nosso convite. Obrigada pela gentileza em vir fazer essa partilha conosco dos seus estudos. Estou muito feliz, muito grata mesmo de poder aprender contigo. Estou aqui contando para o povo que eu fui fuçar, obviamente, na internet para ver o que é que você tinha no nosso querido Google acadêmico, né? Que é o cantinho de todo nerd, né? E achei um bocado de coisas lá com teu nome, que não é um nome muito fácil de encontrar homônimo, não é, vamos combinar, né? E achei lá umas coisinhas muito bacanas e trouxe aqui para o pessoal e já estava em plena fofoca. Eu estou fofocando aqui para eles sobre o seu artigo Intervenções Psicossociais, Psicoeducacionais Positivas para a Promoção da Resiliência. Apaixonada que eu estou por esse artigo. Mas eu vou fazer um intervalo aqui na fofoca, porque, além de te agradecer, eu quero pedir para você se apresentar, querido. Por favor, se apresenta aí para todo mundo. Então, meu nome é Gelson Weschenfelder, é bem difícil mesmo. Acho que por isso que o pessoal começou a me chamar de filósofo dos quadrinhos. Eu sou graduado em filosofia, eu tenho meu mestrado e doutorado em educação, sou escritor, pesquisador até pouco tempo. Até ontem eu estava fazendo pós-doc, né, em CNPq não renovou a minha bolsa, então nesse momento eu estou procurando áreas aí de trabalho, mas sou professor, fui professor universitário, professor de educação básica, né, eu praticamente trabalhei em todas as áreas de conhecimento da educação. Venho pesquisando os quadrinhos em ambiente escolar há mais ou menos 20 anos, né? Então tenho bastante artigo publicado, nacional, internacional, tenho capítulo de livros publicados, organizei, né, alguns livros de pesquisa sobre esse tema, e venho por um bom tempo, né, trabalhando diretamente com professores, fazendo formações
de como utilizar essa, eu digo, uma ferramenta, né, um objeto, é uma manifestação cultural, né, um objeto de entretenimento, e como podemos usar isso de uma forma lúdica, por que não? Quadrinhos é um objeto, né, que sofre muitas críticas, é um objeto, né, que está hoje aí na cultura, né, todo mundo tem acesso a um personagem, e como dizia o filósofo Platão, é possível filosofar sobre todas as coisas, e por que não, né, filosofar com super-heróis, filosofar com quadrinhos. Então eu comecei a pesquisar, né, graças a um desentendimento que eu tive em sala de aula com meus alunos na época de estágio. Meus alunos de filosofia fizeram um abaixo-assinado para eu sair da escola, porque minhas aulas estavam sendo muito chatas. Uau! E a partir disso, eu comecei a levar quadrinhos em sala de aula e eu vi que eu tinha um grande tema gerador na minha mão. E ali eu nasci, né, graças aos super-heróis. Eles me salvaram como professor e assim também iniciei minha carreira, né, de pesquisador, e assim já se vão 20 anos, né, dessa brincadeirinha. Mas olha a boniteza disso, né? Da sua humildade de fazer do limão uma limonada, né? Ou seja, bom, estão pedindo para eu sair, mas eu não só não vou sair, como eu vou aprender a fazer esse negócio aqui funcionar, né? Olha só, o Celso dizendo, certamente uma live de muita aprendizagem. Então, Celso, eu estava aqui ansiosa, menino, por isso, que eu estava aqui já fazendo meu serviço de nerd, buscando aqui todos os artiguinhos desse homem, e falei, gente, quando é que chega 8 horas, pelo amor de Deus, que dá 10 e não dá 8, né? Estou também aqui ansiosa, igual você, por essa live, para a gente aprender muito. Olha a Ju Westenfelder, não sei se é esposa, irmã ou mãe, Esposa. seja bem-vinda. Esposa, Ju, seja muito bem-vinda aqui. Quem mais está aqui? Karina. Boa noite, Ju. Karine, Cepem, sejam todos bem-vindos, gente. Nós vamos aprender muito hoje, muito, muito. Vocês vão ver só. Agora, o Gelson, eu achei bacana olhar lá no teu Instagram que você tem a experiência também da sala de aula. Como você está dizendo aí, quase você fica sem essa experiência, porque fizeram até abaixo-assinado para tu sair, né? Então, tá, quase você ficou sem essa experiência. Mais uma vez que você ficou, você transformou essa experiência num negócio agradável para você e para os seus alunos. E você começou a se divertir com a coisa toda. Eu estou imaginando que é isso, né? Pelo que você está me falando, pelo que eu estou lendo aqui no teu relato, né? No relato de vocês aqui no artigo e tal. Agora, esse tipo de ferramenta, que eu estou considerando uma baita ferramenta, uma ferramenta super potente, dá para a gente usar em todos os contextos? Ou seja, como é que a gente usa esse tipo de ferramenta na escola pública, com 30, 40 alunos? Como é que a gente usa esse tipo de ferramentas na escola privada, com toda a ansiedade que existe por vamos dar conta do conteúdo e vamos cumprir o livro, que afinal a gente comprou o livro, a gente tem que usar o livro. Me ajuda nisso? Sim. Então, como eu já trabalhei, já tive experiência tanto em escola pública como em escola privada, escola técnica, EJA, escola de preparação para o vestibular. Então, e todas elas eu usei quadrinhos, lógico, né? Eu sempre precisei trabalhar muito bem com a coordenação pedagógica, falar o que eu estava pensando sobre isso. Eu não gosto de livro didático, né? Eu muitas vezes até me recuso, eu tenho uma certa alergia com livro didático, porque, né, livro didático, daqui a um tempo, alguém de notório saber pode lecionar, e já está acontecendo isso, tá? Já está acontecendo. O GPT pode escrever, né? Não precisa da gente, agora. E eu me lembro muito, eu tenho traumas com livro didático, eu me lembro da minha época de escola, que muitas vezes não era nem professor que estava lá, leia a página tal, até tal, tal, passa para o fulano. Chega no final do capítulo, faço os exercícios. Cara, isso para mim não é aula, né? Então, eu geralmente, assim, eu trabalho com aquilo que os alunos estão trazendo, né? Ou também o que está hoje no momento, porque o que é o hype do momento? Hoje, felizmente, nós temos muitas dessas adaptações dos quadrinhos para séries, para o cinema. Isso favorece o professor a utilizar isso em ambiente escolar. Muitas vezes eu começo a partir de um filme ou de um episódio que eu levo isso para a sala de aula
para daí onde todo mundo possa assistir, né, de uma forma coletiva e a partir disso fazer pequenos debates sobre alguns temas que aparecem ali. Eu uso isso diretamente até no ensino superior. Eu dei aula na graduação de pedagogia, direito, enfermagem, administração e contábeis, principalmente para falar sobre questões de liberdade, sociedade, ética, que estavam inseridos em determinados filmes, né, na qual eu sou fã, e que todo mundo já assistiu, talvez, no cinema, ou já ouviu falar disso. E a partir dali eu trago o quadrinho. Lógico, eu tenho que estar utilizando alguns recursos, né? O recurso audiovisual, ter um data show em sala de aula. Então, muitas vezes, isso complica tanto a escola privada como a escola pública, né? Que muitas vezes tem um aparelho, mas tem que dividir esse aparelho com outros professores. O que muitas vezes eu trabalho, né? A gente assiste, a gente fica, a partir disso, eu fico trabalhando com esses alunos, dizendo, sobre determinado tema que a gente viu aqui, o que tu pode trazer? E naquilo que tu está lendo, ou numa tirinha, num quadrinho, eu incentivo a eles a ir buscarem outras ferramentas que trabalham com isso. Eu estou incentivando eles a pesquisar. Né? Então, eles vão buscando, não são todos que fazem isso, né? Mas uma boa parte está fazendo isso e quando vê está incentivando que os outros também comecem, quando vê está com a turma toda fazendo pesquisa, né, trabalhando, buscando em tirinhas, em charges, ou lendo alguma coisa, né, muitas vezes a biblioteca tem um ou outro quadrinho, quando vê eles estão lendo para trazer esses temas em sala de aula. Então eu começo abordando isso, né, e aí a gente começa com determinados temas, daí eu vou apresentando algumas questões filosóficas que tem aí, ou outros temas, né, que muitas vezes a gente está abordando não só em aula de filosofia, mas como outras aulas que eu também já lecionei. Hoje é possível usar quadrinhos praticamente em todas as disciplinas da educação básica. Né? Dá para usar matemática, dá para usar física, dá para usar química. Esse universo científico, eles estão inseridos dentro das histórias em quadrinhos, e principalmente da superaventura, que é o tema, o gênero, né, que eu pesquiso, que é os quadrinhos de super-heróis. Então, o quanto estas questões estão presentes. Eu me lembro que na minha época de aula, eu aprendi física quântica com o Rev Richard, né, o senhor fantástico do Quarteto Fantástico. A forma que foi apresentada, né, foi mais didática, digamos assim, do que o meu próprio professor. E eu tenho amigos hoje que é da área da matemática, aqui no Rio Grande do Sul. Os caras fizeram a monografia dele em matemática, toda ela baseada em quadrinhos, né? Criando aquelas histórias matemáticas, porém em forma de quadrinhos, né? Se tornando muito mais lúdico e divertido aprender essas questões lógicas matemáticas a partir de tiras que esse professor ia criando. Então, não é impossível utilizar, basta a gente, né, ampliar. É fácil? Não, para quem não conhece o quadrinho, não é fácil. Mas a internet está cheio de material aí que a gente possa estar utilizando, né? Não a internet, assim, não, gente, é o Instagram desse cara, porque, ó, quando vocês entram na bio dele, já tem a cola inteira para vocês, porque tem lá, ó, Lojinha do Filósofo, o livro Vamos Usar Quadrinhos em Sala de Aula, os super-heróis invadem a escola, então tem um monte de livros lá, livro Homens de Aço, super-heróis como tutores da resiliência, Aristóteles e os super-heróis segunda edição, Filosofando com os super-heróis, e um free e-book, um e-book gratuito para vocês, que é óbvio que eu já dei aquela fuçadinha básica, que mostra como nós podemos usar. Aí está, esse aí, olha que bacana. Vocês podem imprimir e vocês podem ver no digital, salvar no drive de vocês, os super-heróis, vamos usar quadrinhos em sala de aula, os super-heróis invadem a escola. Outro e-book chamado Universos Paralelos, outro chamado Homens de Aço, outro Aristóteles. Gente, tem blog, tem o currículo dele aqui, já tem o Threads, já tem TikTok, YouTube, Facebook, muita, mas muita coisa aqui para vocês. Então não precisa sair igual doido caçando coisa na internet, perdido por aí. Começa por aqui, a gente já está dando a cola para vocês, vai, entra por aqui vocês vão ter todo esse conteúdo aí, você vai lá, se inscreve na página dele e vocês vão adquirindo todo esse conteúdo. Acho que aquela pessoa que ama Marvel, que ama super-heróis, que ama ler história em quadrinho em geral,
que tem uma relação afetiva com isso, um saudosismo até, de repente, né? Vai se dar super bem nesse tipo de aula. E, gente, olha, em geral, Gelson, vamos combinar, em geral, filosofia não chega a ser a matéria preferida, né, gente? Assim, ó, deveria, porque é a essência e base de todo o conhecimento, de maneira geral. Deveria ser a matéria que se propusesse e conseguisse ajudar as pessoas a construir pensamento lógico, pensamento, enfim, deveria, mas, em geral, não é uma matéria que tenha muito sucesso na escola, né, Gelson? Eu sempre sofri, todas as vezes que eu entrei, tanto na educação básica, tanto em ensino fundamental, ensino médio e até no ensino superior, sempre existem grandes resistências à filosofia. Então, eu sempre começo a aula de filosofia explicando o que é filosofia com Turma da Mônica, que tem uma tirinha maravilhosa, que é uma alegoria da caverna com Piteco. Então, eu sempre trabalho isso, tanto com crianças, adolescentes e adultos, e isso abre a mente deles. Ele, pô, mas isso aqui tem a ver com algo. Eu disse, então, estou apresentando Platão, mito da caverna, pá. E é mágico, aquilo é mágico. E eu sempre sofri muitas resistências, né? Porque eu sou professor chato, professor de filosofia. Daí quando eu falo assim, eu sou cientista, os caras já ficam meio assim, e que vivem estudando, esses caras são loucos. Mas eu sempre tive respostas positivas muito rápido da turma. Eu tenho uma experiência que ocorreu, já fez 10 anos até, de uma escola onde eu estava, que eles fazem feira de ciências e todo mundo tem que escolher professores ou escolher temas de algumas áreas que os professores ficam dando. E filosofia nunca ninguém escolhia filosofia. Naquele ano eu orientei. Será, né, gente? Naquele ano eu orientei 132 trabalhos. Uau, que incrível. E a gente podia só 25. E eu disse, eu não posso dizer não. É filosofia, o contrato não tinha que estar na escola para orientar. E, nossa, foram trabalhos que eu coloquei cultura pop, e educação, e filosofia, filosofia do cotidiano. Eu botei 3 temas, e todos eles vieram pesquisando coisas que eu falava em sala de aula: cinema, séries, quadrinhos, música e filosofia. Então, aquele ano, o próprio diretor falou assim, cara, está fazendo algo muito diferente. Até saiu uma reportagem na TV e no jornal de grande circulação aqui no estado, sobre essa questão, né, falar de filosofia para a gurizada e eles gostarem disso. Então, para mim foi muito bacana ver isso e ter esse depoimento da escola dizendo, nunca teve e agora está acontecendo. E chega no final do ano deles, eles escolhem como professor homenageado ainda. O professor de filosofia sendo professor homenageado, aquilo foi muito bacana. Inédito, nunca vi. Então se cria, né, eles começam a perceber que filosofia é chato. Qualquer matéria é chata, né, se tu não saber passar com paixão. Eu acho que eu entendo que hoje a vida de um professor é cruel num país que não valoriza a educação, não valoriza o professor, mas eu acho que tudo aquilo que tu faz com paixão, tu consegue um rendimento mais rápido e te dá menos trabalho. É sobre isso, gente, não é uma coisa a mais para fazer. É sobre você também se permitir se divertir, é sobre você também entrar na onda, e se você tem 40 alunos, mas você divide esses alunos em grupos, então você não vai mais olhar 40, você vai olhar, sei lá, 10 células de 4, né? Então, muda já o perfil dessa sala de aula. E por que que os 2 personagens, os 2 agentes mais importantes da educação estão mentalmente adoecidos, professores e alunos estão mentalmente adoecidos? Porque não há diversão nesse tipo de educação que é tão focada no conteúdo e na metodologia transmissiva. Se a gente for pensar em quais são as profissões que vão ser substituídas pela inteligência artificial,
são todas aquelas que não são capazes de trazer inovação. Um professor que pega o livro e fala, abram na página 20, façam o exercício 2, confira no gabarito, desculpa, a Alexa faz isso por nós. Né? Sim. Então, assim, Alexa, como resolver esta questão, esta equação da página 20 aqui? A Alexa responde para você. Então, não precisa. Como é que conjuga o verbo no pretérito imperfeito do indicativo? A Alexa responde para você. Né? Então, a gente precisa fazer coisas que a inteligência artificial não faça. E isso aqui, para um tipo de trabalho desse, não tem gabarito, não tem resposta certa nem errada. E dá para você praticar uma baita inclusão, né? Eu fiquei pensando no cenário todo, quer dizer, um desenha melhor, o outro escreve melhor, o outro é mais criativo, o outro é mais desinibido e pode mostrar o projeto para todo mundo, o que é mais tímido não tem nenhum problema, pode ficar ali só nos bastidores. Todo mundo é incluído, né, Gelson? Sim, isso é um dos trabalhos que eu faço tanto em sala de aula como também nas intervenções. Eu faço intervenções psicoeducacionais, né, utilizando os quadrinhos como uma ferramenta, né, os super-heróis como tutores de resiliência. Eu até estou atuando hoje num trabalho voluntário aqui na cidade de Canoas, na escola pública, né, com crianças, adolescentes praticamente, né, que estão em situação de vulnerabilidades. E é o bacana de ver o quanto eles conseguem trabalhar coletivamente. Muitos que ali não eram inimigos, não podiam sentar próximo, né? Estavam ali escrevendo e desenhando. Por quê? A gente sempre mostra que um trabalho de uma criação de uma história, tanto do cinema como de um quadrinho, se faz de uma forma coletiva. Tem alguém que cria a história, tem alguém que faz o roteiro, tem alguém que desenha, tem alguém que bota a fala, tem alguém que faz a cor, né, bota a cor. Então, existem vários tipos de artistas que trabalham de uma forma coletiva. Eu apresento isso, primeiramente, para a gente começar a criar trabalhos. Eles vão criando as histórias, eles vão desenhando, vão apresentando, e a partir dali a gente começa a fazer discussões de temas que eles colocaram ali, né? Ou muitas vezes eu dou um tema, você tem que falar sobre ética e sociedade, né? Atualmente, de tudo que a gente trabalhou, eu quero que vocês tornem isso de uma forma síntese numa tira, no máximo de 6 quadros. Depois eu faço no máximo de 3, para eles aprenderem também a sintetizar tudo e depois escrever. E depois eu mando eles reescrever tudo aquilo de novo. Daí de uma forma de texto, que é algo que é necessário a gente hoje cobrar dos alunos, né? A escrita é uma das dificuldades que nós temos hoje com alunos do ensino médio e até no ensino superior. Eu tive alunos que entravam no ensino superior e não sabiam escrever. Então, eu sempre fazia essa cobrança. Então, sempre um eterno retorno, né? De voltar ao tema inicial e rever. E é bacana que a gente vê essa evolução deles, em períodos de 1, 2 semanas, que muitas vezes a aula de filosofia é 1 hora por semana, ou no máximo 2 em algumas questões, e tu consegue ver em um prazo de 1 a 2 semanas uma evolução deles muito rápida, tanto para discutir, tanto para pesquisar, tanto para escrever. Então, a gente consegue fazer de uma forma rápida, ver uma evolução de aprendizado, com eles. E é o bacana que eles sempre ficam cobrando mais. Professor, eu quero fazer esse tipo de trabalho, eu quero fazer isso, como uma forma de um exercício. Um tempo atrás eu tive um aluno, um ex-aluno, que ele comentou assim, professor, eu estava fazendo vestibular na área da redação, eu usei o teu método. Como assim, usou o meu método? E preocupado. Ele pegou no rascunho, ele fez em forma de quadrinhos, ele tinha a ideia, fez uma forma de quadrinhos, ele precisou ilustrar para depois escrever. Ele vê a arte para depois reescrever tudo aquilo e entregar a redação. Eu disse assim, tá aí, tu foi bem? Não, eu pontuei muito bem e tal. Professor, valeu. Eu falei assim, cara, o trabalho que eu estava fazendo em sala de aula, né, foi tão significativo para eles que na hora do vestibular ele se lembrou de mim. E que ele conseguiu escrever daquela forma. E a gente tem umas gratas surpresas, assim, porque eu falo, eu aprendo muito mais do que eles comigo. Eu acho que eu aprendo muito mais com os alunos do que eles comigo, porque eles trazem... Eu largo
um problema, eu largo uma história, e a partir disso a gente começa a refletir sobre. Muitas vezes eu trago tiras, né, quando eu não consigo as revistas, ou eu não tenho ela em PDF para mostrar, um data show, para fazer uma leitura coletiva. Ou eu trago pequenas cenas de filmes, né, para a gente debater. Eles conseguem perceberem coisas que eu, como pesquisador, né, eu não consigo ver, ou não conseguia ver até aquele momento. Isso também acontece com criança. Né, até está para estar um livro novo, né, no forno, que é o Filosofando com Super-Heróis 2, que eu vou lá e faço uma homenagem a uma criança de 5 anos, numa das primeiras feiras do livro que eu fui, em 2012, na cidade de Santiago, aqui bem na fronteira, aqui no Rio Grande do Sul, quase na Argentina. Eu estava falando sobre quais são os super-heróis e quais são os poderes deles e tal, e eu estava trabalhando sobre Lanterna Verde. E a criança de 5 anos, era no auge de um desenho chamado Liga da Justiça Sem Limites, ela levantou a mão e disse assim, tio, o Lanterna Verde não tem poder. Eu fiquei assim, como assim? Daí eu sempre, como um bom filósofo, né, eu gosto de fazer, né, retrucar, trazer mais uma pergunta em cima disso. Eu quero, a construção do conhecimento. A construção do conhecimento, né, de uma forma dialética. Aquela coisa maiêutica, né, socrática. E aí a criança assim, não, quem tem... não, eu falei para ele que o anel dele tem poder. Ele disse assim que não, que quem tem poder é ele. Então por quê? Porque ele tem força de vontade. Se ele não tiver força... Ele tem vontade. Se ele não tiver vontade, o anel não funciona. Toma, e de volta. E eu fiquei, eu acho que em torno de quase 10 anos pesquisando sobre o poder da vontade dentro da filosofia, para falar de Lanterna Verde, graças a uma criança de 5 anos, que hoje deve ter os seus 15, 16 já é pai, anos. já deve ter seus próprios filhos, que já deve estar falando de outras coisas. E eu fiquei assim, eu necessito escrever algo em homenagem àquele momento, né, de uma criança de 5 anos, me ensinando a olhar um personagem de forma diferente e a filosofar. O poder da vontade é um poder que nós humanos temos. Né? E essa criança comenta, não, mas se eu tenho poder de vontade, eu posso fazer as coisas. 5 anos de idade. E eu assim, verdade, é isso, vamos lá, cara, tinha que dançar conforme a música. E eu, meu Deus do céu. E eu estava muito despreparado naquela feira, porque eu escrevo, meu primeiro livro eu escrevia para adolescentes. E eu cheguei lá, me botaram na frente de crianças, porque há um entendimento ainda que quadrinhos é coisa de criança. Exato. E não é. Né? Existem quadrinhos para todos os gêneros. Tem quadrinhos que não é para criança. Tá? Não é para adolescente, é bem adulto. Mas também tem quadrinhos infantis. Então, eu cheguei lá, preparado uma coisa, me apresentaram um outro público, e eu tive que me reinventar e ainda, né, levar na cara de uma criança de 5 anos. E isso é o bacana da educação. Isso é o bacana quando tu está trazendo algo que é uma paixão. Eu não tenho isso aqui à toa. Eu sou colecionador de quadrinhos há muito tempo. Eu aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos. Mas o quanto é bacana tu estar conversando com outra pessoa que está lendo pela primeira vez, ou lendo várias vezes, começa a ter outras visões sobre o texto, começar a ler as entrelinhas. Mas olha só, professor, aqui diz sobre isso, e aqui acontece tal coisa, não tem a ver com isso que o senhor está falando. E aí a gente começa a viajar filosoficamente, tá? E a gente está aprendendo junto. Eu acho que isso é muito divertido. Tá? Alguns momentos dão trabalho, porque todo aquele teu planejamento que tu tinha foi pro saco, porque a partir dali trouxe algo novo, e eu não posso simplesmente silenciar ele e dizer, deixa isso aí de lado, né, vamos tocar aqui. Não, não dá, porque ele trouxe algo e aquilo precisa ser valorizado. Que é do conhecimento. Você está sintetizando, Gelson, e é muito bonito o que você traz, você está sintetizando o que a gente insiste aqui em trabalhar, né, com os professores, os nossos mentorados, os nossos professores que são nossos alunos, que é a ideia de organização do currículo por projeto de trabalho. Né? Então, esse projeto de trabalho com as histórias em quadrinhos
servem, esse projeto serve para que a gente possa trabalhar também os conteúdos. Não é trabalhar isso e depois trabalhar os conteúdos. Isso que eu acho que não fica muito claro para as pessoas quando elas aqui no direct me perguntam: tá, Irene, mas esse projeto vai demorar quanto tempo? E depois como que eu volto para trabalhar conteúdos? Mas, amor, você está trabalhando conteúdo. Acontece que o conteúdo deixa de ter aquela rigidez. Então, eu não preciso, gente, eu vou falar agora da perspectiva linguística. Sou professora, primeira formação português e espanhol. Eu, de verdade, não preciso ensinar presente do indicativo e depois entrar no pretérito para depois chegar no futuro, para depois falar de imperativo, subjuntivo. Não preciso, juro para vocês, a gente pode fazer isso a partir do interesse do aluno. Então, se o meu aluno quer me contar hoje, desesperadamente, o que aconteceu ontem, eu não posso falar assim: ai, amor, não posso ouvir isso, porque agora nós estamos trabalhando só presente do indicativo. Então, se você não vai falar nada que aconteceu hoje, não quero falar. Gente, por favor, não faz sentido um negócio desse, né? Então, eu vou ter que ensinar pretérito hoje, porque ele quer falar do que aconteceu ontem. Não posso falar, cala a boca aqui, não é a matéria agora, né? Não faz sentido. Então, a gente não pode podar o aluno. Acho que isso é um problema nosso da educação, que o quanto a gente está podando alunos. E podar alunos é complicado. Eu acho que a gente ensina de forma equivocada. Eu sempre, quando eu leciono nas disciplinas do curso de pedagogia, eu sempre falo assim: nossa, a gente vê o professor, né, da educação básica, ali, o ensino inicial, os alunos amando o professor, amando as disciplinas, amando estudar, e de uma hora para outra tem essa ruptura, né, que ele começa a ter múltiplos professores e esse amor, essa dedicação foi para o saco. Assim, a gente está podando o aluno. E muitas vezes a gente está lá com um currículo gigantesco que a gente tem que passar, e aí quando o aluno questiona ou traz questões que têm a ver até com a tua disciplina, tu diz: não, agora não dá, deixa para isso, um momento X que a gente vai discutir tal coisa. Eu não gosto de fazer isso. Eu já tive problemas em escolas, porque assim: professor, tu não segue um cronograma. E eu não sei um cronograma. Eu não sei o que vai acontecer na vida desse aluno, eu não sei o que vai acontecer na sociedade, que é o momento que eu posso estar utilizando isso numa aula de filosofia e a gente refletir sobre os temas. Eu não tenho como criar um cronograma à base disso. Porque a filosofia talvez seja uma das poucas disciplinas que a gente pode olhar para o que está acontecendo e refletir muitas questões que a gente está na história da filosofia, que está no passado. Então eu não tenho como... Assim, eu me lembro de uma série que eu adoro muito, que é Merli, que é um professor de filosofia também. Ele pegava algo que geralmente eu faço também, é pegar o que está acontecendo naquele momento com a vida daqueles alunos, e a partir dali filosofar sobre, trazer um filósofo, trazer um teórico para discutir tal tema. Eu faço muito isso. Eu me lembro de um caso de uma aluna que tentou suicídio na escola, e a escola toda ficou abalada. E aí veio o diretor e falou assim: Gelson, tu vai ter que fazer algo. Eu: como assim eu tenho que fazer algo? Não, tu tem que fazer algo. Os alunos estão te chamando para tu conversar com eles. E eu me lembrei de um quadrinho que tem uma situação de suicídio, que não tem nada a ver com Marvel e DC, mas eu fui lá, eu não tinha esse quadrinho na mão, mas eu apresentei o personagem, aconteceu isso, aquilo, gente, tem que falar, pá, pá, pá. A gente começou a falar sobre saúde mental. E a importância disso. E por que a sociedade não dá bola nisso? Por que isso? E aí já começamos a falar de sociologia, já começamos a ir para o campo da biologia, da psicologia. E eu acho que a filosofia, ela pode proporcionar esses múltiplos campos, múltiplos conhecimentos para fazer discussão sobre um tema que está acontecendo e gerou, né, um determinado curiosidade desses alunos. O professor tem que rebolar. E eu tive muitas questões assim, que os alunos trouxeram algumas questões, e eu não soube responder. E aí a gente tem que sair desse púlpito, né, que muitas vezes a gente acha que nós, como somos professores, a gente está no altar e a gente tem que ser respeitado porque nós somos os donos do conhecimento. A gente não é dono de nada. Tá? E aí quando trazem algo e eu digo: eu não sei,
assim, gente, vocês estão aí com o celular na mão, pesquisem. Trazem. Eu desafio vocês a trazer determinados conteúdos a respeito. Estou dando um ponto a mais para quem trazer tal coisa. Cara, a galera baixa a cabeça e corre. É um desafio. Eles não estão pelo um ponto. Eles estão naquela de desafiar o professor, que o professor diz que não sabe, e vamos ver quem é o primeiro a correr, buscar e tal. E outra, né? Eu permito o uso de celular em sala de aula, lógico, para fazer pesquisa. Para fazer pesquisa. E acontece, lógico, acontece algumas coisas, eles estão lá na rede social, muitas vezes, mas não é a maioria. Né? A maioria consegue ficar ali atenta às aulas, porque a minha aula é muito dialógica. Eu não gosto dessa coisa de sentar um atrás do outro. No ensino superior, infelizmente, eu não tinha como fazer, modificar esse sistema, mas quando eu estou na escola de educação básica, é sentar no círculo. É sentar em círculo. E todo mundo poder se ver, todo mundo poder falar, todo mundo escutar. E eu acho que é aquela forma da ágora, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o conhecimento, porque a gente aprende com o outro. A gente não aprende com quem está na tua frente. A gente pode aprender com aquele que está atrás de ti. E essa forma de sentar em círculo, eu gostava muito. No inverno aqui no Rio Grande do Sul não dá para fazer isso, mas eu gostava muito de sentar numa praça, sair e ir para o pátio. As direções me odiavam, né? Fazer barulho no corredor, ou sentar numa escada, né? Fugir dessa sala de forma de prisão, para poder fazer uma aula diferente. Isso chama a atenção do aluno, isso agrada o aluno. Fazer algo diferente, tu está quebrando essas rotinas, dele ficar 4, 5 horas dentro de uma sala de aula, e com isso ele presta muito mais atenção. Daí eu me lembro que tive casos assim, de pessoas chegam para assim, mas a pessoa já está trazendo algo diferente, que é um filme, que é uma série, se é um quadrinho. Eu disse, não, isso é minha ferramenta. Agora, o modo que eu vou usar a minha ferramenta é distinto, é múltiplo. E aí vai indo. E aí acontece. Porque eu também não gosto de estar só na frente de um quadro. Eu não gosto de escrever. Minha letra é horrível. Eu não gosto de escrever num quadro. Eu gosto de desenhar muitas vezes. E a minha aula é toda ela em debate. E já aconteceu de pais virem assim na escola, tá, mas meu filho abriu o caderno de filosofia e não tem nada, e está no meio do semestre. Eu disse, mas pergunta para ele sobre os temas que a gente discutiu em filosofia. Eu tenho certeza que ele vai saber, né, e não precisa estar escrevendo. E aí, Gelson, eu acho que a gente precisa de uma formação importante para a gestão. A gestão precisa confiar mais no educador que ela tem ali dentro da instituição e permitir que ele realmente coloque no chão da sala de aula ou em todos os demais espaços da escola aquilo que ele sabe, né? E não ficar engessando o professor do tipo, mas no sexto A você falou sobre Aristóteles e no sexto B você vai falar de Spinoza. Sim, amor, porque não apareceu a oportunidade de falar de Aristóteles numa e nem de Spinoza na outra. E tá tudo certo, eu posso falar daqui a pouco. Eles vão terminar o ano com todo o conteúdo. Em que ordem, não importa. Se não sair, eu vou criar situações, eu vou criar debates, eu vou criar alguma coisa para que saia. Né? Eu vou criar algum estímulo para que aquilo apareça. Vai aparecer. Mas por que diabos precisa estar escrito que no dia 11 de agosto de 2023, todos os sextos anos têm que saber Aristóteles? Puxa, que pobreza. Puxa, que pobreza, né? Isso é pobreza da educação. Eu felizmente, eu tive poucos atritos, né, com departamento pedagógico, com direção de escola. Geralmente, eu sempre falei, eu trabalho assim. Eu trabalho assim. Mas não sei o que. Olha, no final, eu te trago o resultado. Te trago o resultado e garanto que talvez eu vou conseguir ampliar esse resultado. Você coloca uma criança em situação de vulnerabilidade como protagonista daquele material que ela está criando, com toda uma base teórica de filosofia, que é uma matéria desprezada normalmente na escola. Você consegue associar a arte, você consegue associar
história, você consegue associar língua materna ou língua estrangeira, tudo nesse trabalho. Eu consigo visualizar todas aquelas disciplinas que estão encaixotadas, todos aqueles conhecimentos que estão compartimentados, eu consigo enxergar ele inteirinho aqui nesse projeto, inteirinho. Eu já consegui fazer trabalhos inter e transdisciplinares, né, com colegas, dizendo, gente, eu trabalhei sobre tal coisa, apareceu isso, e eu lancei uma problemática para vocês. Pergunta para o professor de física, pergunta para o professor de história. Eu sou um nerdão, eu gosto de ler tudo, eu adoro história, eu adoro física, química, eu sempre estou lendo o mundo da ciência, uma coisa que eu sou apaixonado. E não é à toa, eu tenho coleções de geologia, eu tenho coleções, eu tenho fóssil, eu tenho arqueologia, eu tenho coleção de tudo que tu possa imaginar. Mas eu sempre respeito o professor que está na escola, né? Então eu disse, olha, eu estou falando isso aqui, mas vocês têm um professor que ele se formou nisso, né? E tal. Mas daí entre os corredores de uma troca de sala, eu sempre procuro encontrar o professor dizendo, eu falei sobre tal coisa, apareceu isso, aquilo. Acredito que eles vão te questionar sobre. Alguns ficavam me olhando torto e tal, mas a gente começou a trabalhar coletivamente, né, durante a semana, dizendo, nessa semana eu trabalhei isso com a turma tal, né, aconteceu isso, aquilo, talvez eles vão perguntar para você na próxima aula. Daí tem um professor de história, professor, olha só, eu falei sobre isso, poderia falar sobre tal coisa. Eu, não, beleza, vamos lá. Então a gente começou a trabalhar com alguns professores de algumas escolas, consegui fazer isso, e ficou um trabalho muito bacana, porque uma outra área fica te complementando, tem a universalização do conhecimento. Tu não tem esse conhecimento fragmentado. E mostra para o aluno, né, que as coisas não são, elas são um processo, né, que são várias áreas que possam olhar para uma única coisa. E nos quadrinhos, né, é bacana, porque é uma forma artística, uma forma lúdica, que não está ligado no consciente do aluno que aquilo é um objeto pedagógico, um objeto de escola. E tu vê o mundo dentro daqueles enredos, né? E ele consegue também se ver, ele tem as questões de representatividade também, que hoje é um dos temas muito focados dentro desses roteiros, onde o aluno consegue se ver dentro desse universo. Isso é bacana, isso é fundamental. Eu sempre, quando eu falo para as formações, nas formações de professores que eu faço, assim, gente, olha só, se o aluno conseguir se ver dentro, né, de uma manifestação, né, ele está se sentindo representado ali, a partir dali, tu pode trazer muitas questões, e ele consegue ver o mundo onde ele está, né, e ver alguns caminhos que ele pode seguir. E assim a gente pode trabalhar empoderamento. Tá? Empoderamento psicológico, social, intelectual. Então, o quanto existe essas possibilidades. E não é difícil. Não é difícil. E que o aluno possa, então, se desenvolver. O professor pode usar isso, né, para auxiliar esse aluno a se desenvolver de uma forma completa. Eu gosto muito de falar que os quadrinhos, eles não foram criados para a educação, mas talvez foi um dos melhores acidentes artísticos que existem, que é uma forma muito rápida de tu ensinar alguém. O Stan Lee, né, um dos criadores da Marvel, ele fala que ele viu, né, quando ele foi para a Segunda Guerra Mundial, que informar os soldados em forma de quadrinhos, eles pegam muito mais rápido, né, do que ficar lendo o manual de o que deve ser feito sobre determinada questão. Jack Kirby, que é um outro grande desenhista, ele fazia desenho de como fazer a manutenção das armas para a Segunda Guerra Mundial. E os soldados erravam menos do que quando só liam o manual. Então, existe uma ludicidade muito grande. Essa imagem e texto trazem algo a mais e que torna a compreensão desse aluno de uma forma mais rápida, né, e verdadeiramente, né, intelectualizado, conseguir entender o que está ali. Então, o quanto esses objetos artísticos estão aí e a gente possa estar usando em sala de aula, mas infelizmente a gente não usa por uma determinada preguiça ou por medo,
né? Ou vou fugir da minha zona de conforto, mas o quanto isso muitas vezes está facilitando a tua vida como professor e tu está deixando isso de lado. O Johann Huizinga, que é um baita de um sábio, que define, né, o que é o Homo Ludens, eu acho que é uma excelente referência para a gente entender puxa, sim, essa é a nossa essência, né? O professor Edgar Morin também define, ajuda a gente a entender, né? A gente é homo faber, a gente é homo sapiens, mas a gente é homo ludens. Então a gente precisa entender, nós somos homo ludens por natureza. Então essa coisa de que o ambiente de trabalho seja sisudo, esta coisa de que a escola seja sisuda, não é parte da nossa natureza. Então, é claro que tudo vai custar muito trabalho, muito mais trabalho, se a gente seguir um caminho contrário ao lúdico. Então, por que a gente não se associa ao lúdico, leva essa alegria, essa diversão, essa leveza para a escola, que eu acho que é justamente o que está faltando nesse ambiente. E eu acho que o pulo do gato, para a gente dar esse primeiro passo, é que a gente se assuma como ser que aprende, como ser que não precisa ter todas as respostas. Está ali para aprender junto com o aluno, não está para ensinar nada. Está para propor uma dinâmica divertida, legal, conduzir, facilitar. Eu acho que quanto mais a gente se coloca como facilitador de dinâmicas de grupo, mais a gente ajuda essas pessoas, que por acaso a gente chama de alunos, a que eles aprendam habilidades para a vida. E é sobre isso ser professor, né? Eu gosto como você termina o artigo, que você põe lá, a escola representada pelo professor tutor de desenvolvimento tem um papel fundamental para formar um ambiente de empoderamento e de resiliência para crianças e adolescentes que sofrem com tantas privações e adversidades sociais. É responsabilidade do educador ocupar-se e preocupar-se com o desenvolvimento dos alunos em todas as dimensões, social, física, emocional, intelectual. Um trabalho como esse aborda todas essas dimensões. E eu fico encantada de a gente poder ter tanto registro como o que você fez, validado academicamente, para a gente poder se inspirar em fazer alguma coisa parecida. Gente, o Gelson fez com alguma coisa que ele ama, que é quadrinhos. Então, veja, ele não é uma coisa a mais, é uma coisa que já estava no repertório dele. Então, ele só associou isso que já estava no repertório dele com o outro repertório dele, que é filosofia, e o outro repertório dele, que é psicologia positiva, e o outro repertório dele, que é a vocação para se entender como educador, facilitador de desenvolvimento humano. Então, você vai não fragmentando o seu ser, mas você vai juntando tudo o que é o seu ser e se propondo a se divertir também. Puxa vida, que delícia, então, uma aula desse tipo. E aí, Gelson, tem alguns comentários aqui que eu queria ler para você, né? O Renato fez várias contribuições. O Renato é o nosso seguidor maravilhoso, está sempre com a gente, toda a live, Renato tá aí. Eu vou dar um certificado de participação de live aqui para o Renato. Eu vou dar todo quanto é formação, o Renato está com a gente. Viu, Renato? Obrigada, querido. Renato foi lá. O quadrinho me colocou no caminho da leitura. O lúdico é um caminho sem volta. Somos homo ludens, ele diz aqui, né? E ele lembra, o Emicida tem um relato fantástico de uma professora que transformou a aula dela em quadrinhos porque percebeu que ele gostava, né? Então ela vai lá e se esforça para levar alguma coisa do gosto do aluno, né? Isso eu uso na minha formação, né, que ele tinha dificuldades escolares e a professora teve essa sensibilidade de ver, né, que ele gostava de quadrinhos. E ele fala, no período que se tinha muito preconceito, eu fico assim, esse período ainda não acabou, ainda existe um certo preconceito com esse uso em sala de aula, e ela começou a trazer alguns quadrinhos para falar sobre determinados temas com ele. E ele disse que nunca vai esquecer, essa professora nunca vai esquecer os temas que foram abordados ali. O Emicida, ele é um fã de quadrinhos também, que ele fez a apresentação de um quadrinho que é o Hip Hop nos Quadrinhos, é um livro maravilhoso. E ele fez o prefácio do livro, né, falando sobre isso, da importância desta história ser apresentada em forma de quadrinhos, porque além da ludicidade, né, tu está trazendo uma manifestação cultural, uma forma artística, e existem múltiplas formas artísticas para você apresentar para o aluno. Então, tu
consegue mostrar para o aluno, né, que o quanto existe essas múltiplas visões sobre o mundo e sobre um único objeto, porém, né, pode fazer, né, toda uma síntese de ver tudo essas coisas e, a partir disso, refletir o que é aquele objeto estar inserido. Atualmente, eu estou usando muito o quadrinho, né, para auxiliar crianças e adolescentes que passam por situações de vulnerabilidade. E o quanto eu vejo que eu tinha uma equipe, assistente social, com psicólogos, e muitos comentaram assim, que o quanto o uso do quadrinho para empoderar se deu um método muito mais rápido, né, de conseguir esse tipo de empoderamento do que qualquer outro método psicológico para abordar essas questões. Eu fui chamado às pressas esse ano para uma escola porque estava passando por essas situações que o Brasil inteiro, assustou o Brasil inteiro nesse ano, mas que já vem acontecendo há outros anos, que esses atentados, essas ameaças que estavam ocorrendo na escola. E eu trabalhei com adolescentes que estavam sendo ameaçados e, né, aqueles que estavam ameaçando. E na maioria dos casos a gente conseguiu ver que era um grito de socorro, né, que muitas vezes a escola negligenciou, o professor negligenciou, e eles foram manifestando isso a partir de leituras em quadrinhos e também a partir da escrita de quadrinhos. Enquanto eles conseguiram compreender, primeiro, né, botar as emoções para fora, que isso também é muito necessário. Eu sempre fico falando nas minhas formações que Paulo Freire fala que de barriga vazia não se educa. Eu já avanço, eu digo assim, crianças que passam por situações de vulnerabilidades também não se educam. Então, quanto a gente precisa saciar essas questões, e é possível, né, saciar ao mesmo tempo aprendendo. Não preciso fazer, preciso fazer isso primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, dá para fazer tudo junto, de uma forma até rápida, lúdica, e aonde eles conseguem se empoderar, se sentirem valorizados, amados, e a partir dali, né, eles conseguem abrir as portas para o mundo que eles querem buscar. Então, isso na minha pesquisa, vai mostrar. Eu não esperava isso, vou falar bem sincero. Eu não esperava. Eu até me emociono muitas vezes em pensar isso, que eu não sabia o grande objeto que eu tinha na minha mão. Eu tinha teorias. Também que a minha tese era para terminar na possibilidade, né, do uso de quadrinhos para empoderar. E a minha orientadora era da psicologia, e ela assim, não, Gelson, tu vai aplicar. E com a aplicação, né, a gente vê que, caramba, era uma coisa muito maior, eu tinha na mão, né? Além Eu acho que o de... bonito é você trazer também a voz das crianças para a tua pesquisa, né? Então, o que eles pensam, sentem. Eu falava isso logo no começo, quando eu estava fofocando aqui na tua ausência. Eu dizia, cara, eu amo pesquisa que conta com a voz da criança, que não trata a criança, o jovem, como objeto da pesquisa, e sim como parte da pesquisa, né? Então, isso é uma postura de pesquisador admirável, eu amo isso, né? Eu sempre parto nas minhas pesquisas de pensamento complexo e narrativas autobiográficas. Eu acho que isso é fundamental. Eu não posso falar pelo jovem, ele precisa vir aqui e entregar a narrativa dele, e esse é o dado com o qual eu vou trabalhar. Mas não é um dado, é uma pessoa, né? Então, eu vou mergulhar em profundidade com essa pessoa. E gosto muito da citação que você faz aqui, do Bronfenbrenner, que você fala, as experiências de cuidar e ser cuidado são essenciais em qualquer ambiente educativo e fundamentais para a formação das pessoas. Por que os professores e os alunos estão adoecidos? Porque eles nem se cuidam, nem podem cuidar uns dos outros. E o ambiente mostra como tudo está descuidado. O contexto mostra como tudo está descuidado. A gente precisa, a partir desse pilar do cuidar, né, Gelson? Eu vejo assim que hoje a educação ela precisa pensar
que os ambientes precisam ser saudáveis, primeiramente. Eu acho que não se aprende, não se cura em um ambiente que não esteja saudável. E a sala de aula está doente. Então, enquanto a gente precisa rever muitas das questões da nossa estrutura de sala de aula, das pessoas que estão inseridas ali, não vê-las como um número de chamada, ver que elas também têm sentimentos, que elas também possam estar passando por N questões, e a partir disso, eu preciso olhar isso para poder educá-la. Eu não consigo, até educar eu acho uma palavra cruel, acho, assim, participar de um processo de conhecimento com ele. Porque ele pode trazer muitas questões de aprendizados. Eu gosto muito de ouvi-los. Né? Até tenho um post hoje, né, falando um pouco disso, né, trazendo um pouco desses relatos dos personagens que esses alunos estão trazendo. Eu tenho quadrinhos, né, que foram feitos por esses alunos, que eu analisei para minha pesquisa e que eu volta e meia crio coisas novas com eles. E não só para pesquisa, mas também eu trago isso tudo de volta. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer os quadrinhos, um quadrinista bem famoso até aqui no estado, ele desenhou capas do Walking Dead, ele quadrinizou primeiramente as primeiras histórias e a gente não falou para as crianças, os adolescentes estavam ali envolvidos, mas a gente imprimiu em forma de quadrinhos as histórias deles. Nossa, aquilo foi emocionante demais, porque também eles trouxeram muitas situações de vulnerabilidade, como situação de violência sexual, de criminalidade, né? Então várias questões, né, de diversidades sociais, e a gente transforma aquilo, a história deles, em arte, e a gente entrega isso para a comunidade. Né? A gente entrega para eles, a gente faz um lançamento disso. E é muito bacana ver isso, assim, ver essa outra ponta da pesquisa que muitas vezes não é analisado. Né? A gente faz a pesquisa, mas a gente não devolve essa pesquisa para o campo onde a gente estava lá estudando. Eu estou agora, nesse momento, encerrando uma atividade que eu também agora terminou minha pesquisa, quer dizer, o financiamento da pesquisa terminou, né? Minha pesquisa vai continuar. Eu vou continuar com esse projeto até finalizar. E a ideia é que a gente faça uma exposição na cidade aqui de Canoas, mostrando esses quadrinhos para a comunidade. Já temos isso, vai ocorrer, já temos a data, então a gente vai fazer uma exposição para esses alunos. Então, assim, a intervenção que eu estou fazendo é para pesquisa, mas também eu preciso devolver algo para eles. Não é só o processo de aprendizado, de desenvolvimento, de empoderamento deles. Eu preciso entregar algo mais. Eles têm sonhos. Muitos chegam assim, um dia eu quero ser um quadrinista. Um dia eu quero ter meu quadrinho exposto. Um dia eu quero vender o meu quadrinho. E eu acho que seria muito rude da minha parte e não proporcionar isso, sabendo como eu posso fazer. Então, teve esse convite da prefeitura de fazer essa exposição, e eu disse, não, beleza, eu ia fazer uma exposição online, tão bacana, e a gente tem uma ideia de fazer um evento, talvez estou falando spoiler agora, se tiver algum a ideia é de fazer um evento na escola, e a gente xerocar, né, em forma de fanzine, e que eles possam comercializar isso na escola. Então, realizar esses pequenos desejos deles aqui, no projeto, fazer isso acontecer. Porque é possível. Uma forma simples, barata, é possível. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente está trabalhando com vidas. Então, ok que, como pesquisador, tu também tem que se afastar um pouco para poder analisar isso, mas tu está trabalhando com vidas, tu precisa devolver, tu precisa que aquelas pessoas, né, sejam parte, né, e mostrar que todo esse processo que eles estão passando, estão vivenciando, é possível modificar. Assim como um herói que consegue modificar, sobressair as suas situações de adversidade, e assim poder se tornar o herói e ajudar a comunidade, esse personagem vive, eles também possam fazer isso. E é o bacana que a gente
faz até acompanhamento, né? A gente já tem quase, foi 2016 que a gente começou com as intervenções, então a gente tem aí já 7, 8 anos de ações, e a gente ainda acompanha algumas pessoas que passaram por essas ações, e a gente percebe que o quanto isso impactou na vida deles. Tá? Existem outras pesquisas que falam sobre esse impacto, né, dessa pesquisa inicial que ocorreu. Então isso é muito bacana, né, de ver que não foi só uma intervenção criada para ganhar um título de doutor, para escrever artigo científico, né? Foi uma pesquisa criada para elaborar um método que verdadeiramente faz sentido para a vida daquelas crianças e adolescentes que estão passando por situações de dificuldades que muitos personagens também vivenciam. Então, usar esses personagens, né, como modelos, como fonte de empoderamento, e a partir disso eles criarem os seus próprios personagens, onde eles são os personagens, eles conseguem se ver na história, é uma forma de se olhar no espelho e dizer, pô, se o meu personagem pode fazer isso, eu também posso, e tu vê que isso acontece ao mesmo tempo que tu está construindo e olhando a história. Gente, isso é magnífico. Eu não precisava de título de doutor, porque hoje título de doutor no Brasil também nem vale de nada, mas eu precisava desse título, né, só para ver esse significado, essa chave sendo virada na vida deles. Isso, nossa, isso não tem título, não tem preço. Incrível, incrível. Eu estou muito emocionada de te conhecer, de conhecer o teu trabalho, de conhecer tua pesquisa, de ver como existe gente que também acredita nas coisas que eu acredito e que faz essa doideira de dedicar a vida para ver se acorda as pessoas, se mostra para as pessoas que sobreviver é pouco, você está aqui para viver bem, para viver uma vida plena e proporcionar alegria, amor, bem-estar para todas as pessoas que estão no teu entorno, incluindo os seus alunos, que são as pessoas que provavelmente passam mais tempo com você no mesmo ambiente que é a escola. Então a escola pode ser um lugar transformador de vidas, se a gente tiver coragem de que isso seja assim, e a gente não ficar preso às objeções do tipo, eu ganho pouco, eu devia ganhar mais. É verdade, você ganha pouco, você devia ganhar pelo menos 10 vezes mais, eu não estou exagerando, pelo menos 10 vezes mais o professor deveria ganhar. Você está formando ali um cidadão. Olha o absurdo, né? A gente dizia antes que as crianças nos primeiros anos de escola amam a escola, porque quem trabalha com ela é a pedagoga, é o pedagogo. São profissionais que, por natureza, trabalham fora da caixinha, interligando conhecimentos. Quando essa criança cai nas mãos do especialista, lá no 6º ano, e de um monte de especialistas, essa criança se perde, começa a odiar a escola. Muitos realmente abandonam a escola ali. Né? Então, por que nós, os chamados especialistas, não nos dispomos um pouquinho a aprender com os pedagogos? E como pode os pedagogos ganharem menos do que os especialistas? Quem foi que disse que eles são menos? Ou seja, ali na base, quando o aluno realmente é feliz, quando o aluno realmente está aprendendo com o pedagogo é o pior formado. Então, veja como a relação é o pior formado, é o pior pago. Ele é o melhor formado, ele é o que sabe realmente o que está fazendo, é o pedagogo que sabe o que realmente está fazendo lá na educação infantil, lá no ensino fundamental 1. Ele consegue interligar os conhecimentos e ele é o que menos recebe, pior é pago. O especialista ganha mais que o pedagogo, mas o especialista podia beber da fonte do pedagogo para ele entender como é que ele sai daquela caixinha da geografia, sai da caixinha da história. Gente, todos nós podemos acessar conhecimentos como esses, conhecimentos que o Gelson tão lindamente veio compartilhar conosco hoje. Se vocês colocarem o nome dele no Google Escolar, no Google Acadêmico, vocês vão ver a quantidade de materiais que tem ali disponíveis também. Se vocês entrarem no Instagram dele, já estão seguindo? Segue aí, Filósofo dos Quadrinhos, baita Instagram, entra na bio, cata tudo que der da bio desse homem, porque vocês vão precisar na volta às aulas. Dá para fazer coisas diferentes. Gente,
todos vocês que estiverem reinventando a aula de vocês, fotografa, documenta, coloca Reinventando a Educação como colaboradora, marca Reinventando a Educação. A gente faz questão de divulgar essas coisas, porque a gente não pode continuar adormecido. A gente tem que reinventar de verdade cada um de nós e reinventar o contexto escolar. Pode ser que a passagem dessa criança pela escola seja o único momento feliz dessa criança no dia. Então, sim, a gente tem que olhar para além daquele depósito de conteúdos que a gente pode supor que o aluno é, mas não é. E a gente tem que ir, sim, como professores, como educadores, com esse espírito de quem vai para aprender. Não vai para ensinar, não, gente. Quanto mais a gente estuda, eu estou aqui, recém terminei meu mestrado, estou aqui fazendo projeto de doutorado, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, tem MBA em gestão escolar, tenho especialização em neurociência e comportamento, inteligência emocional e saúde mental. E quanto mais a gente estuda, a gente só estuda para chegar a uma conclusão. Caraca, não sei nada, preciso estudar muito mais. É só para isso que a gente estuda. Sócrates estava certo. Estava certo esse infeliz. Não é que estava certo esse menino, gente? Sei que nada sei. Exato. Então, olha, a gente vai lá e caça coisa, e faz teoria, pega a teoria, bota na prática, reflete sobre isso, volta para a teoria. O tempo todo, quem tem essa alma de pesquisador faz isso o tempo todo por natureza, né? E aí, gente, não é sobre ensinar professor que está em chão de sala de aula, é sobre partilhar os nossos muitos privilégios, o meu, do Gelson, pessoas que temos, sim, muitos privilégios de ter acesso a pesquisadores e a teorias como essas, e aí o que a gente faz é partilhar, é uma partilha com vocês. Sim. Pega aí o que for útil, adapta. Não é de história em quadrinho que eu gosto, mas eu posso fazer essa mesma coisa, será? Com o MPB? Eu adoro MPB, eu sei tudo de MPB. Será que eu consigo? Consegue. Posso fazer com outros tipos de filme? Dá. Vai adaptando. Não precisa seguir tipo receita de bolo. Mas se seguir tipo de receita de bolo, também dá, viu, gente? Porque o negócio tá bonito pra caramba e muito bem descrito aqui, ó. Eu vou dizer, dá mesmo. Ô Gelson, eu nem percebi a hora passando, tô na maior exploração aqui, ó, já estamos 1h20 de papo. Eu tô aqui confiando no que meu marido disse, que o Instagram não derruba mais o conteúdo depois de 1 hora. Estou confiando, amor, em você. Vamos ver se é verdade hoje, né? Porque eu nunca deixo passar de 1 hora, porque eu sempre acho que o Instagram vai derrubar meu conteúdo. Por favor, não derrube o Instagram. Não, tomara que não derrube. Pelo amor de Deus, a gente precisa desse conteúdo aqui. Gelson, eu te convido novamente. Venha quando você quiser. Acho que você precisa vir também pelo nosso canal do YouTube, dar uma aula de verdade, deixar essa aula aí gravada para a gente poder fazer a disseminação desse teu conteúdo também. Acho que cara, eu não vou chamar isso de live porque eu me recuso, eu vou chamar isso de curso. Isso aqui foi um curso pelo Instagram. Não tem como falar outra coisa. Então, assim, ó, vocês acabam de receber 1h30 quase de curso gratuito de uma baita metodologia ativa pelo Instagram. Se perdeu, reza aí pro tio deixar gravado esse negócio pra gente manter esse conteúdaço aqui, tá? Vários comentários super queridos aqui na rede. Cadê a Pi de Pimenta? Tinha feito um comentário aqui que eu tinha destacado. Aqui, ó. Quem dera ter tido um professor assim na minha época escolar. Ó, aí a gente chora, gente. Por favor, né? Ajuda nós aqui que a gente chora mesmo. Não tem como. Olha que linda. O Celso dizendo aqui, ó. Fiz uma sondagem com alunos de 1º grau sobre o que não gostam em língua portuguesa. Redação e verbos. Então, Celso, e é tudo de que vão usar em todas as outras matérias. Mas por que não gostam? Porque é uma chatice mesmo. Porque é uma baita de uma chatice. Não tem sentido você ficar conjugando verbo. Gente, eu dou aula de espanhol para altos executivos também. Estou lá no mundo corporativo também, que eu adoro circular por tudo quanto é lugar para eu aprender mais. E quando eles começam a aprender espanhol comigo, eles falam, mas como? Eu já fiz aula com outros professores, eu estava enferrujado. Como é que pode? Eu falei, claro, amor, você começou conjugando verbo. A gente começa assim em inglês, conjugando verbo to be. Não sai do diabo do to be nunca mais. Por quê? Porque tem medo. Medo. Se você começar falando, nem que fale errado, não tem nenhum problema. Né? A língua é para se comunicar. Você vai ver como vira um negócio muito mais prazeroso. Então, é isso. Tem medo de redação, tem medo de verbo, é onde mais toma pau. E é o que mais vai precisar.
é o que vai para todas as matérias. Olha que pena o que a gente está fazendo, né? O Renato dizendo, incorporar atividades lúdicas ao cotidiano é fundamental para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo, tanto de crianças quanto de adultos. Filosofia é mãe de todas as ciências. Meu, muita coisa fofa aqui escrito, ó. Meu professor de filosofia pediu para abrir o caderno e escrever filosofia e disse, vamos filosofar. Olha só. O Celso, com aulas dialógicas, dialogadas, o resultado é o conhecimento produzido no aluno e não a transmissão de informações. De nada vale a informação se não a transformarmos em conhecimento, que é uma frase do Celso Augusto. Perfeito. Ó, muita coisa, gente. Não se esqueça... Cadê? Deixa eu ver. Criança como parte da pesquisa, a Geina. Oi, Geina. A Geina também. Vou dar um certificado para a Geina, que toda live está aqui com a gente. Ninguém se cuida realmente. A Geina dizendo aqui, ontem fiz reunião pedagógica e percebi que essa falta de cuidado consigo mesmo. Percebi medo, ansiedade, dentre outros sentimentos semelhantes entre as educadoras. A criança protagonista é algo muito legal e fundamental. Parabéns pelo seu trabalho. Bastante relevante, muito bom. Trabalhando também em educação financeira. Bom, enfim, vários, mas muitos comentários aqui, que não vai dar tempo de ler para você. Mas, ó, valeu demais. A casa é toda tua, cara. Quando você quiser, você venha, você usa esse espaço, tudo que a gente puder divulgar do que você faz, venha, tá? Marca a gente que a gente divulga. E deixa o seu recadinho final, deixa a sua despedida. Eu já vou me despedindo de todo mundo aqui, agradecendo todo mundo que passou por aqui hoje pela audiência. Gente, sabe como é que vocês podem fazer para esse movimento aumentar? Pega esse teu dedinho aqui, ó, vai lá no aviãozinho, espalha esse aviãozinho por aí, espalha essa live por aí. Importantíssimo. Pega lá o Instagram da Reinventando a Educação, espalha para todo mundo. Pega lá o Instagram Filósofo dos Quadrinhos, espalha para todo mundo. Gente, esse movimento vai aumentando. Depende da gente. Gelson, se despede da nossa turma e vamos embora. Só vou continuar. Eu acho assim, a gente pode transformar a educação muito simples, né? Hoje as redes sociais estão aí, tem vários professores excelentes dando várias dicas. Eu comecei muito tarde, tem 1 ano e um pouco, comecei a me dedicar a dar para professores alguma coisa, né? E então é muito fácil, um dedinho a gente consegue compartilhar para outras pessoas e salvar também para a gente poder ter esse conteúdo gravado, né? Salvo, que a gente possa buscar em qualquer momento. Eu só tenho que agradecer, é maravilhoso, tá? Poder compartilhar esses nossos gostos, nossos sentimentos, nossas descobertas com outras pessoas que também curtem isso. Então, eu fico sempre à disposição, né, do Reinventando a Educação. Eu adorei esse nome, né? Reinventando a Educação, que é uma necessidade a gente fazer isso. E quando eu compartilhei, falei assim, é um dos maiores, né, redes sociais. Gente, a gente se sentiu aqui. A gente não tinha nem roupa para receber esse elogio. A gente ficou se sentindo aqui. Então, eu acho isso muito importante, então eu fico muito feliz. Né? Eu estava seguindo vocês com o meu perfil pessoal e não com o Filósofos Quadrinhos, eu percebi isso agora, que vergonha, mas já corrigi isso. E eu já venho acompanhando há um bom tempo, a gente já vem conversando há um bom tempo, né, sobre essas possibilidades. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todo esse pessoal aí que passou. E, com certeza, né, estou disponível, né, para a próxima vez a gente falar sobre mais coisas. Existem múltiplas coisas aqui, né, que dá para falar. E sim, a gente pode estar fazendo uma aula no YouTube e tal. É bem bacana, que eu acho que é interessante que ciência, a gente tem que compartilhar. Ciência, né, dentro dos muros universitários não serve para nada. Então, o quanto a gente precisa cada vez mais demonstrar isso e mostrar a aplicabilidade disso, principalmente no campo educacional. Porque sim, se faz ciência nas humanas, se faz ciência na educação, e o quanto a gente precisa estar levando o que a gente faz no mundo científico para os professores. Acho que assim se dá sentido para a ciência. Eu acho que um canal como vocês, um perfil como vocês, é uma forma de divulgar, né, essas experiências, né, essas ciências, e assim eu fazendo, né, reinventando a educação. Só deixo aqui o meu abraço, meu beijo a todo mundo. Eu já vi que tem uma galera me seguindo aqui. Vai lá e pede para mandar o e-book. Eu vou mandar o e-book para vocês. Né? Então, fiquem bem à vontade lá no meu perfil. Seguem a gente, que eu acho que isso é importante também.
E um abração e muito obrigado por essa oportunidade. Beijo grande, querido. Boa noite para todo mundo, gente. E até a próxima, na quinta-feira, dia 13/7. É o Dia Internacional da Dislexia. E a gente também vai trazer um conteúdaço para vocês a respeito disso, tá bom? Então fiquem ligadinhos. Ó, vai ser mais uma aula. Vocês viram que a gente está aí, ó, numa aula atrás da outra. Então, aproveitem a aula do Filósofo dos Quadrinhos de hoje. Um baita curso que vocês tiveram hoje, gratuitamente. Dá like, comenta, espalha para todo mundo, salva, segue a rede. Beijo grande, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos reinventando juntos a educação. Tchau.